Graça e paz, amados. Um tempinho sem aparecer por aqui, mas de volta. E quero trazer uma reflexão hoje para a sua vida. Porque sempre que eu falo reflexão. Porque reflexão nos faz voltar para dentro de nós e fazer uma avaliação de como estamos agindo diante de Deus. Será que estamos agindo de acordo com a vontade do Senhor para nossas vidas? Por isso, reflexão. Hoje eu trago uma pergunta. O que você tem declarado diariamente para a sua vida? Interessante é que essa ministração, essa reflexão, eu anotei quinta-feira. E ontem, no culto lá da igreja, foi falado exatamente algo bem semelhante a isso. O que você tem declarado para a sua vida? E eu não estou falando dos dias em que está tudo bem. Porque aí é muito fácil. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és cheio da Tua bondade. Obrigada, Pai, pelos meus filhos, pela minha família. Obrigada pelo pão de cada dia. Eu estou falando do dia em que falta o pão de cada dia. Eu estou falando do dia em que eu e você temos uma conta para pagar, mas não temos o dinheiro. Eu estou falando do dia que nós queríamos que nossos filhos estivessem de acordo com a vontade do Pai e eles estão numa realidade bem diferente. Eu estou falando quando eu tenho um marido que ainda não é cristão e tem ouvido vozes estranhas e agido de forma de que quer tirar do centro da vontade do Senhor. Eu estou te falando de um dia difícil. Eu estou te falando no dia que os filhos realmente tiraram aquele dia para encher mesmo, para testar a tua paciência. E você diz, esse menino não presta, esse menino é teimoso, esse marido nunca vai mudar. Ah, meu Deus, já deixei para lá, olha, que morra, não vai mudar nunca. Eu nunca vou ter dinheiro, porque fulano tem dinheiro fácil. Eu não sei como é, não é cristão, mas tem as coisas e eu sou crente, faço tudo de acordo com Deus quer e tô aqui nessa pindaíba. Tá mesmo andando do jeito da vontade do Senhor? Tá falando o que Deus quer que tu fale? Tá declarando mesmo o que Deus tem dito para que tu declares? A fórmula de fazer, a maneira de andar, o manual, está à sua disposição, é toda a Bíblia. Sabe, eu vi uma frase que dizia que Deus não escuta só oração, Deus escuta murmurações e Deus escuta declarações de bênçãos. Se Deus não escuta só oração, e vamos ver aqui, vamos colocar orações como pedidos, e Deus escuta murmurações, então toda maldição que sai da tua boca sobre qualquer um dos teus, ou sobre o ambiente, sobre o teu lar, sobre o teu trabalho, sobre qualquer coisa que você diga, também está sendo escutado. Mas não é Deus assim, Deus vai trazer o mal para mim. Não. São as escolhas que você está fazendo com a sua boca é que vai trazer o mal para você. Assim como ele escuta declarações de gratidão. Em Eclesiastes 3:1 vai nos dizer que há um tempo determinado para cada propósito debaixo dos céus. Se há um tempo determinado, Deus já te prometeu. Então, o que você está esperando para começar a declarar? A parte de Deus, Ele faz, mas Ele espera que nós façamos a nossa parte. Andar em fé, em obediência. Você tem andado em fé? Você tem declarado as coisas que Deus te prometeu? Porque se a Bíblia diz que você declara na igreja que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, mas em casa declara tudo o contrário, então você não crê no que a palavra de Deus diz. E quando você não crê no que a palavra de Deus diz, você está colocando o Senhor numa caixinha. Você está dizendo que Deus não
tem a capacidade de realizar todas as coisas. Assim aconteceu em Gênesis, no capítulo 18, no verso 14, na parte A. Sabe, o anjo do Senhor estava visitando Abraão e Sara, já idosos, já tinha Ismael, né? E Abraão e Sara já tinham tentado ajudar Deus nesse sentido e deu muito errado. E o anjo estava dizendo para Abraão: daqui a 1 ano, nesta mesma data, vocês estarão com o filho da promessa, Isaac. E Sara escutou, preparando a comida, e escutou e deu um risinho irônico. E o anjo perguntou por que ela ri. Há alguma coisa impossível para Deus? O anjo perguntou a Abraão. Então eu te pergunto, há algo impossível para o Senhor? Se não há algo impossível para Deus, que Deus é o Deus justo, que não conhece o impossível, por que nós declaramos tanta maldição para nossas vidas e atrasamos as bênçãos? E assim afastamos tudo aquilo que Deus já disponibilizou para nossas vidas. Sabe, eu estava assistindo uma ministração de apóstolo Guto no período do acampamento lá da igreja, do carnaval. A ministração dele eu não fui, eu fui assistir em casa e eu anotei uma frase que ele falou. Ele estava citando a parte de Josué 6:10, em que Josué já era o líder do povo, né? Todo o povo murmurador que atravessou o deserto, que deveria durar dias e durou 40 anos, por terem murmurado, apesar de Deus não deixar nada lhes faltar. Eles sentiam saudade do Egito, de levar surra e comer folha. Então, ele estava ali na entrada, antes de começar a marcha para circular Jericó, para que os muros caíssem. Ele deu uma ordem àquele povo. Ele disse: fiquem em silêncio e só falem quando eu mandar. Quando eu disser gritem, aí vocês gritam. Aí o apóstolo disse: vai e explica. Sabe por que ele falou isso? Porque antes da muralha cair por fora, a incredulidade precisa cair por dentro. Então, antes de tudo aquilo que você almeja e que Deus garantiu que vai fazer, e Ele quer, porque Deus ama abençoar os seus, precisa que a incredulidade que mora dentro de ti caia por terra. Porque incredulidade é falta de fé, é dúvida, é dizer: Deus não pode. Eu vou ter que ajudar Deus. E a gente viu na Bíblia que todas as vezes que teve essa ajudazinha a Deus, deu tudo muito errado. Então, queridos, vigiem em tudo que sai das suas bocas. Em Tiago 3, ele fala muito do poder da língua. E ele diz que a língua é um órgão difícil de ser domado. Nós domamos os animais, mas a língua é um órgão peçonhento. Tem um veneno. E a língua tem o poder de trazer vida e de trazer morte, pelo que nós declaramos. A declaração é algo tão sério que Deus fez o mundo através da declaração. Haja luz, e houve luz. Que haja separação das águas, e houve separação das águas. Mar, rios, açudes, terra. E por assim foi até que tudo fosse formado. Ele disse que ele achou tudo muito bom. Se Deus, o grande eu sou, através da palavra, declarou e formou o mundo, por que você acha que as bobagens que você anda dizendo, contrária à vontade do Senhor, não vão te dar um poder de trazer maldição para a tua vida? Vigia, crente. Vigia, porque nem é tempo da gente estar nesse nível. Nós precisamos estar muito avançados, porque Deus conta com um exército forte. E para concluir, eu quero deixar um testemunho que eu já contei.
Eu fui curada de artrose nos dois joelhos por um exercício que eu fiz errado, por minha conta. Eu lesionei meus dois joelhos e eu tive um avanço bem rápido na artrose. E meu médico olhava para mim e dizia: vamos tratar, mas a tendência é você ficar futuramente numa cadeira de rodas. E mesmo quando eu não estava nos caminhos do Senhor ainda, eu dizia: eu não aceito, não vou ficar em cadeira de rodas. Mas comecei um longo tratamento de uns, sei lá, 6 anos, eu acho, por aí, 7 anos. Acho que já é em torno de 6 a 7 anos, por aí. E a cada 6 meses eu tomava injeção com ácido hialurônico em meus joelhos. E olha que dói pra caramba. É uma agulha bem calibrosa, bem grossa. E ressonância, 40 minutos naquela máquina que você não pode mexer, que dá uma claustrofobia terrível. Isso era minha rotina, periodicamente. E até que, quando eu me converti, passado 2 anos, o Senhor falou para mim que estava me curando dos joelhos. Eu aceitava, agradecia, tomava posse, mas chegava em casa, eu sentia a dor, eu dizia: não fui curada. Novamente acontecia, isso foi acontecendo diversas vezes, até que no final de 2024, no início de dezembro de 2024, eu estava indo a um local com meu esposo à noite. E neste dia a dor era tremenda, tremenda. Eu estava me arrastando. Tinha que andar muito devagar porque eu não estava suportando a dor dos meus joelhos. E eu subi um pedaço de uma escada e fui orar com ele ali no local. E em oração o Senhor disse: por que que tu não recebe a cura que eu já te dei? Tu já está curada e eu já te disse há muito tempo. Mas por que tu não crês? Se até o dom de cura eu já te dei. Por que tu murmuras, mulher, em vez de aceitar a tua cura? E ponto, terminou a oração. Ele usou meu marido para me dizer isso. E naquele dia eu disse: de hoje em diante, eu tô aqui que não aguento, mas eu não abrirei a boca mais para declarar que estou com dor. Eu vou começar a agradecer pela minha cura. E comecei do início de dezembro de 2024. Todos os dias eu agradecia. A dor continuava lá, ela ainda não tinha ido embora, mas eu estava agradecendo. No último dia do ano, dia 31, que eu estava na igreja, agradecendo pelo ano, em oração a todos, o Espírito Santo me trouxe à memória: cadê a dor? Tá vendo? Se cumpriu, porque tu decidiu, tu se posicionou, tu escolheu agradecer, tomar posse, porque fé é não ver, mas crer. Tomei posse e não murmurei em hipótese alguma. E os dias foram se passando, até que chegou um momento que a dor passou e eu nem lembrava mais que tinha dor. E eu achei aquilo extraordinário, porque realmente é. Que seja tu hoje essa pessoa que, vendo o quadro totalmente diferente daquilo que Deus te prometeu, mas que agradece, declara o oposto, declara: te agradeço por minha família, Senhor, totalmente restaurada nos teus caminhos. Te agradeço por prosperidade financeira, por saúde, por cura divina. Te agradeço por estar na tua presença. Te agradeço por conhecimento da tua palavra chegando mais e mais, por sabedoria, mesmo que ainda não haja. Creia como se já fosse. E isso é para todos os setores da sua vida. Amém? Toma posse, queridos. Deus já te deu, já está disponível. Declara bênçãos e tira da tua vida toda maldição que não vem de Deus. Deus te abençoe.